Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre associação série de impedâncias. Vamos fazer essa análise pela solução gráfica e utilizando a carta de Schmitt para analisarmos o comportamento em frequências de associações série de impedâncias. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos: análise gráfica de impedâncias, análise gráfica pela carta de Schmitt e faremos algumas considerações. No nosso primeiro exemplo, nós temos um resistor de 48 ohms em série com um capacitor de 100 pF. Nós queremos calcular a impedância nominal equivalente, a impedância conforme a frequência varia de 100 kg a 10 MB, 1 GB, e o fasor nessas três frequências. Aí está a associação série 48, que é a resistência, menos J1, J sobre ômega C, onde ômega é 2 pF, C é o valor da capacitância. Observe que a frequência é a frequência que nós vamos trabalhar, uma capacitância de 100 picofarad. Na frequência de 100 kHz, nós temos o F em vermelho 100 kg, capacitância azul em 100 pico, e temos um valor equivalente de 48 menos J, 15.915 ohms, um valor bem elevado. Exemplo, nós temos para a frequência de 10 MB, 10 vezes 10 a sexta, que a impedância agora é 48 menos J, 159,15 ohms. Diminuiu bastante a parte reativa. Já agora na frequência de 1 GB, temos 48 menos J, 1,59, um valor bem baixo para a reatância capacitiva. Calculando agora o fasor, temos o nosso módulo, cerca de 15,9 kg, bastante elevado, para um ângulo de menos 89,83 graus. Capacitor, quase 90 graus. A impedância capacitiva é dominante. O circuito é praticamente um capacitor. Aí está na forma gráfica. Nós marcamos na parte resistiva 48 ohms e marcamos na parte reativa, capacitiva, que é para baixo, negativa, 15.900. É impossível fazer isso na tela de computador, mesmo no fundo de caderno. Relação de 50 para 16 mil. Mas pode observar, fazendo a conta, que o ângulo é praticamente 90 graus, mostrando que na frequência de 100 kg, a parte resistiva é quase desprezível. O que conta mesmo é a capacitância. A impedância se comporta como uma capacitância. A reatância capacitiva é cerca de 330 vezes maior do que a parte resistiva. Continuando, vamos agora para 10 MHz. Temos o módulo da nossa impedância, 7,642 vezes a terceira ohms, um ângulo de menos 73,2 ohms. Em 10 MHz, o efeito capacitivo ainda é dominante. Aí está 48 com cerca de 160. Aí você vê o ângulo negativo. Essa linha vermelha vai ser o módulo da impedância nessa frequência. Então, para essa impedância, a parte resistiva é bem desprezível. A impedância se comporta bastante como um capacitor e a reatância é cerca de 3 vezes maior do que a parte resistiva. Vamos agora calcular os fasores. Calculamos o módulo da primeira situação e o ângulo. Bom, agora para 1 GB. Para 1 GB, o capacitor em série, a reatância dele é muito pequena, então ele quase não afeta no módulo da reatância final. E o ângulo é muito pequeno, menos 1,9 graus. Então, 1 GB, efeito capacitivo é praticamente desprezível, como era de se esperar, capacitância em série com alta frequência. Aí está o nosso gráfico, 48 ohms e com 1,6, um ângulo muito diminuto, praticamente chegando para zero. Então o circuito se comporta como um resistor de 48 ohms sem continuidade DC. Olha, a reatância capacitiva é cerca de 30 vezes menor do que a parte resistiva. Na tabela nós vemos conforme a frequência aumenta, essa parte reativa diminuindo. No segundo exemplo, agora temos o mesmo trabalho com um indutor. Nós temos um 48 ohms com 100 nano, as mesmas frequências, e vamos calcular o fasor. Agora o ômega L é mais fácil de calcular, tá vendo? É uma operação a menos de 1 sobre. Então nós temos 62 miliohms em 100 kg, 6,28 ohms em 10 MB e 48 mais 628 ohms em alta frequência, em 1 GB. Fomos de 62 miliohms para 628 ohms. Veja quanto que aumentou. Nosso fasor aparece isso, o módulo 48,0004, quer dizer, praticamente a indutância não pesou. O ângulo, praticamente 0 graus. 1,31 vezes 10 a menos 3 graus. 48 ohms, resistivo, a indutância muito pequenininha. O pessoal da área elétrica deve estar bastante feliz com esse resultado, né? Seria um excelente parâmetro para trabalhar com máquinas, circuitos indutivos, fator de potência maravilhoso. Nessa impedância, então, a parte reativa é praticamente desprezível. Lembrando que na área elétrica é 60 Hz, aqui está com 100 kHz. A reatância indutiva é 1/1000 da parte reativa, é muito pequena. Na próxima, vamos agora calcular o fasor. 48 com 6,2, 48,041, pouco alterou o módulo, um ângulo de 7 graus, pequeno também. Está aí a relação. Então aí temos ainda 7,45 graus, né? Esse seria o ângulo que você vai calcular o cosseno para calcular, né, o fator de potência. A impedância é basicamente uma resistência.
Temos agora 629,8 ohms com um ângulo de quase 86 graus. Então, em 1 GHz, o efeito indutivo é muito perceptível. Na área elétrica, ninguém ia aceitar esse seu projeto de instalação, não. Então, tá aí, ó, quase 86 graus de ângulo indutivo. Então, nessa impedância, a frequência de 1 GB, né, a parte resistiva é quase desprezível em relação à indutiva. Basicamente, é um indutor. E a reatância indutiva seria 13 vezes maior do que a parte resistiva. A tabela agora mostra, desde valores muito pequenos, 0,0628 ohms em 100 kg, até 628 ohms de reatância indutiva em 1 GB. Vejamos agora a carta de Schmitt. Até agora nós vimos gráficos, ouvimos valores escritos em tabela e os valores intermediários não ficava claro o que estava acontecendo. Eu sei o que acontece em 100 kg, sei o que acontece em 10 mega, o que acontece em 200 kg, o que acontece em 1 mega, não sei. Teria que fazer a conta tudo de novo? Será que a gente não pode ver a tendência do que está acontecendo? Sim, podemos, pela carta de Schmitt. Então, vimos no exercício anterior que uma mesma impedância pode assumir diferentes valores de módulo e fase em função da frequência de operação. Isso na tabela ficou bem claro. Nós tínhamos basicamente uma resistência teórica ideal, né? E apenas uma reatância, o capacitiva e indutiva também ideais. São exemplos teóricos, mas que mostram bons exemplos para fundamentar a nossa teoria. A partir daí a gente pode fazer coisa mais complexa. Nos próximos exercícios nós temos na carta de Schmitt, vamos localizar as impedâncias obtidas por um resistor de 48 ohms em série com 100 picofarad. Considere que os componentes não variam com a frequência. E aqui a gente tem que dar uma pequena gargalhada, porque não existe componente que não varia com a frequência. Um pedaço de fio de cobre varia com a frequência. Lembra o defeito pelicular que nós já tratamos aqui em outros vídeos? Todo varia. O que vai acontecer é que para a tua aplicação específica pode ser que esses efeitos possam ser desprezados. Nós vamos começar com 0 Hz, que é a corrente contínua. Vou aplicar uma corrente contínua e ver como é que essa impedância funciona. E depois eu vou aplicar várias frequências. Vamos ver agora o que vai acontecer na carta de Schmitt. Bom, mas podemos usar uma tabela de vez em quando. Então, ao lado da frequência, eu botei o comprimento de onda. Por que é tão importante para alguém como eu de telecomunicações saber qual o comprimento de onda? Quando as dimensões do circuito começam a ser da ordem do comprimento de onda de operação, você começa a ter problema com esses parâmetros distribuídos. Essas coisas parasíticas que começam a acontecer em alta frequência. Observe que em 1 GB o comprimento de onda é 30 centímetros. Coisas do tamanho de lambda sobre 4 já são uma excelente antena. Então, na frequência de 1 GB, um simples fiozinho de 7,5 centímetros seria uma antena maravilhosa. Você ia começar a transmitir e a receber sinais. Nem sempre é o que você está querendo no teu circuito. Ao lado eu coloquei a variação da impedância também na tabela para você ver como é que vai diminuindo. É um capacitor com mais alta frequência, menor o valor do módulo da reatância capacitiva. Começa em 4,16 kΩ e acaba em quase 1,6 ohms. Mas como nós vamos trabalhar com a carta de Schmitt, nós temos que normalizar as impedâncias para 50 ohms. Ou seja, divide tudo por 50 ohms. Pega a impedância naquela frequência e divide por 50. A parte resistiva de 48 virou 0,96 e a parte reativa agora você vai dividindo por 50 e obtém esses valores. E agora nós vamos localizar esses valores na carta de Schmitt. Se você não está lembrado de como é que localiza impedâncias normalizadas na carta de Schmitt, dê uma olhada aqui no canal. Tem uma série de vídeos sobre esse assunto. A resistência, a parte resistiva é constante, 0,96. Sempre é menos J, porque é uma reatância capacitiva. O que vai variar é o valor, o módulo da reatância capacitiva. Aí está na carta de Schmitt. A linha azul contínua, da parte de baixo, representa as reatâncias puramente capacitivas. Dá para lembrar para você que nós estamos trabalhando na parte de baixo da carta de Schmitt. A linha pontilhada é 0,96. Observe que bem no centro da figura tem uma bolinha e do lado esquerdo 1, mais a esquerda 0,9, 0,95. Essa linha que eu tracejei é aproximadamente 0,96. Lembra do valor constante 0,96? E agora estão localizados as impedâncias que acontecem 0, 100 e 1 mega. Mas está tudo embolado? Infelizmente a carta de Schmitt não é boa quando você está falando de miliohms, centena, dezena de miliohms. Não tem como marcar. É praticamente impossível. Nessa carta não tem como marcar. Então as bolas estão separadas só para você saber que são as 13 impedâncias. Mas elas são praticamente indistintas e sobre o mesmo ponto. Não dá para discriminar.
mais 1 mega. E 10 mega? 10 mega. Você está vendo essa linha escura que corta essa bolinha em 10 mega e vai para a direita e para baixo? Ela acaba em 3. Um pouquinho acima de 3. 3,18. Menos J3. Essa é a reatância capacitiva de menos J3 ohms. O círculo linha pontilhada é 0,96. Então, essa impedância em 10 MHz, 0,96 menos 3,18 ohms. Todas as impedâncias de 0 até 10 mega estão sobre essa linha vermelha pontilhada. Continuando, 100 mega, 0,96 menos J,3. Observe que saindo à esquerda da bolinha vermelha, vai lá até a linha azul contínua, você encontra 0,3. Isso é menos J,3. Então, essa impedância é 0,96 menos J,3. Em 1 giga, praticamente, nós estamos no ponto central. Então, nós temos aí praticamente só 0,96. Basicamente desprezível a parte capacitiva. Não dá nem para você marcar na carta de Schmitt isso. Quando é infinito, de 1 giga para infinito, eu só coloquei as duas bolinhas vermelhas para você saber que estão aí, porque não tem como. Você entende? Infinito seria puramente resistivo. Teoricamente, para uma frequência infinita, seria exatamente resistivo. Nosso capacitor teria impedância, uma reatância capacitiva zero. Então é como se fosse um curto, só teria a parte resistiva. Claro que não acontece, sempre tem outros efeitos. Aí você percebe que pela carta de Schmitt fica claro o caminho, o passeio que a impedância vai fazendo conforme a frequência varia. Você vai ver isso claramente no VNA. No próximo exercício, desculpa, vou rir mais um pouco. Considere que os componentes do manejo frequência, indutor não variar com a frequência. Vamos começar de 0 até o infinito e além. A impedância não tem nem 0 nem infinito, né, para não passar vergonha, mas aí estão como é que vão variando as impedâncias de 48 ohms em série com 100 nano. Mais uma vez, frequência baixa, o indutor não pesa no circuito. Em alta frequência vai pesando cada vez mais, vai ficando mais elevado esse módulo de impedância. Normalizamos para 50 ohms, basicamente dividimos tudo por 50 e aí temos a nossa impedância normalizada que vão ser localizadas na carta de Schmitt. Observe que quando a frequência é 0, tensão DC, o indutor ideal, não tem resistência no enrolamento, é ideal, só vamos ter 48 ohms, no caso 0,96. Quando a frequência é infinita, o nosso indutor tem impedância infinita, então a impedância é infinita. Vamos ver com isso na carta de Schmitt. 0,96 é a parte resistiva que não muda, mas J o tempo todo porque é indutivo e aí os valores vão cada vez mais aumentando. Esse semicírculo vermelho está lembrando a você, olha, nós estamos na parte de reatância indutiva, tem escrito mais no lado esquerdo da figura, debaixo da linha vermelha, você vai ver que tem escrito reatância indutiva. A reatância indutiva pura. Vamos agora começar. Nas frequências, na frequência de 0 até corrente contínua, eu vou ter só 0,96, porque o indutor é perfeito. 100 kmega, não consigo discriminar. A carta de Schmitt não é boa para valores pequenos, lamento. 10 MHz, agora já ficou claro. Para 100 mega e 1 giga e a frequência infinita. Sim, todos esses pontos de impedância estão localizados sobre o círculo de resistência 0,96. Mas por que antes estava para baixo e agora está para cima? Porque antes era capacitivo. Reatância capacitiva você coloca na parte de baixo, nessa posição, nessa forma como está a carta de Schmitt. Reatância indutiva, que é esse exemplo, é para cima. Então aí estão todos os pontos, aí você pode ler a impedância, você pode praticar para ler essa impedância da carta de Schmitt. Considerações finais? Em alta frequência, nada é o que parece. Sempre ocorrem efeitos parasíticos. Não existe resistor ideal, não existe capacitor ideal, não existe indutor ideal, não importa o modelo simulador que você está utilizando. No final, você vai ter que ajustar alguma coisa no circuito. Por cerca de $800, estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2023, é possível você comprar um alador de espectro, um VNA, um multímetro, um osciloscópio de baixo custo. É possível. Não vai ser o melhor dos instrumentos, por esse preço não é possível, mas você vai ter uma ideia geral do que está acontecendo. Então, para começar a testar alguma coisa, meça sempre, repita a medição e sempre calibre os instrumentos. Todo indutor real tem perdas, todo indutor tem capacitâncias parasíticas. Os efeitos parasíticos aparecem mais em altas frequências. Em alta frequência não tem resistor só com resistência, capacitor só com capacitância, nem indutor só com indutância. É a mistura danada. Em alta frequência, até as linhas de transmissão podem se comportar com capacitores e indutores. Já vimos isso em vídeos anteriores. Em alta frequência, nada é o que parece ser. Tenha cuidado, muito cuidado.
O que nós vimos neste vídeo? Como expressar a impedância série na forma gráfica. Como utilizar a carta de Smith para avaliar a variação de uma impedância com a frequência. Nós temos a forma gráfica, temos tabelas, nós temos a forma gráfica e a carta de Smith. Então, 3 maneiras separadas de você ver como a impedância se comporta. O que nós podemos observar é que, em termos de ângulo da impedância, sim, a forma gráfica é extremamente fácil de você trabalhar. O pessoal da área elétrica gosta disso para calcular o fator de potência. Já para você analisar o comportamento com a frequência, o que vai acontecendo, a carta de Smith é imbatível. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Análise de circuitos, só que agora RLC. Vamos colocar um resistor, indutores e capacitores em série. E vamos trabalhar tabela, sempre, gráfico e a carta de Smith. E vamos começar a trabalhar com o conceito de frequência de ressonância. Todos esses conceitos são aplicados na análise de circuito geral e nós estamos usando como base para a utilização do instrumento VNA, o analisador vetorial de rede. Até lá, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.